A paz, queridas e queridos também que assistem aqui a nossa live, sejam muito bem-vindos a mais um dia de oração estratégica nessa jornada de 30 dias, mães que oram pelos seus filhos. Hoje nós estamos no 5º dia e estaremos aprendendo a orar pela vida escolar e as influências que eles sofrem na escola. Hoje, nosso 5º dia, nós vamos focar nas influências, né? Temos aqui as influências que vivem na escola, as influências que vivem na igreja e as influências também que vivem no trabalho, porque nós estamos aqui falando para mães, né, que têm filhos de diversas idades, desde o berço ou do ventre, até mesmo a filhos que já estão formados, já tem aí a sua família, já tem o seu trabalho. Então nós vamos abrir aqui um leque, né, dentro das influências que os nossos filhos sofrem diariamente, e nós vamos aprender a orar dentro desse propósito. Como orar ao Senhor pedindo para que essas influências não tirem os nossos filhos do caminho, não tirem os nossos filhos do propósito. Eu poderia aqui dizer vários exemplos de personagens bíblicos que andaram no meio de pessoas e não se influenciaram com as atitudes dessas pessoas. Podemos dizer aqui de José, que esteve no Egito, mas não adotou os costumes e a postura daqueles que viviam no Egito. Posso dizer aqui acerca de Daniel, que esteve escravo na Babilônia, né? Esteve ali exilado na Babilônia, mas também não se contaminou com as coisas da Babilônia. A Bíblia diz, né, que ele propôs em seu coração não se contaminar ali naquele lugar. Então as influências daquele lugar não tiraram Daniel do propósito. Mas eu quero aqui primeiro trazer um texto bíblico para você entender a respeito das influências. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 33, diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Primeiro precisamos entender que sim, acontece as influências no ambiente em que nossos filhos estão inseridos. Ouvimos às vezes alguém dizer assim: ninguém leva ninguém a nada, ninguém obriga ninguém a nada, né? Vai porque quer, faz porque quer. Sim, é até uma meia verdade. Ninguém obriga ninguém a nada, a pessoa vai se ela quiser ir, mas que há uma influência para que isso aconteça, e por isso lá em 1 Coríntios 15, capítulo 33, está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. É mais ou menos assim: me diga com quem você andas, que eu te direi quem és. Ou até mesmo: quem se mistura com porco, farelo come, né? Assim, os ditados populares realmente é praticamente uma parafrase, vamos botar assim, de as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que orar dentro desse propósito, orar para que essas influências não contaminem os nossos filhos. E aqui eu quero deixar para você a história bíblica, né, de um personagem chamado Samuel. É uma história bíblica e a gente diz personagem, né, para você poder entender, mas é uma história real, é uma história vivida, é uma história verídica, não é conto, né? Lá em 1 Samuel conta a história de Samuel, o filho de Ana, aquele que foi orado, né? Ana orou para poder gerar Samuel e foi gerado já com propósito. Deus em seu coração já tinha um propósito para Samuel. No voto que Ana fez, Ana diz o seguinte: Senhor, se tu me deres um filho, se não se esqueceres de mim, se lembrares de mim, eu o darei ao Senhor, ele te servirá todos os dias na tua casa, eu entregarei para ti. E assim Ana faz. Ana gera, e após 3 anos ali amamentando Samuel, Ana entrega Samuel no templo. E naquele templo, a Bíblia diz que havia ali Eli, que era um líder omisso, e também havia também os seus filhos ali, que era Ofni e Finéias, e esses eles não conheciam a Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor e eram filhos de Baal. Eles faziam tudo que não prestavam, né? Eles flertavam com as meninas no templo, eles roubavam a oferta do Senhor, eles eram todo errado. Mas ali era o lugar onde Samuel crescia.
Ali foi o lugar que Deus chamou a Samuel. Ali foi o lugar que Deus preparou a Samuel. Samuel foi moldado naquele ambiente. Um líder omisso e os seus filhos todos no erro. Todos afastados dos princípios, dos mandamentos, das ordenanças do Senhor. E aí você pode se perguntar, como que Ana, ela teve coragem de colocar seu filho dentro desse ambiente? É porque Ana, ela não entregou seu filho nas mãos de Eli. Ela tinha um voto com Deus. O voto dela era com Deus. O voto dela não era com Eli. Então o Senhor já tinha um propósito na vida de Samuel. Levantar ele como sacerdote, como juiz, como profeta. E Ana, ela tinha um voto com Deus. O que eu quero ensinar para vocês aqui? A gente não tem como tirar os nossos filhos da escola. A gente não tem como dizer para os nossos filhos que eles não vão estudar, que eles não vão fazer faculdade, porque a faculdade está cheio disso, está cheio daquilo, está cheio daquilo outro, né? A gente não pode, a gente precisa deixar os nossos filhos estudarem, a gente precisa deixar nossos filhos trabalharem. E é por isso que a nossa confiança vai estar no voto que a gente tem com Deus. Os nossos filhos, eu já falei aqui, antes deles serem gerados em nós, eles foram gerados no coração de Deus com propósito em Deus. Então o que nós vamos orar? Nós vamos pedir ao Senhor que no ambiente onde eles estiverem, independente das influências que estão ao seu redor, eles serão como Samuel, eles serão como Daniel, eles serão como José. Eles não se contaminarão com aquilo que está ao seu redor. Eles serão ensinados na palavra. Eles serão instruídos no conhecimento de Deus. E não se contaminarão com isso. Não serão influenciados por aquilo que está à sua volta. Os nossos filhos, eles estudarão, eles farão faculdade, eles trabalharão. E ainda assim permanecerão fiéis a Deus. Permanecerão fiéis à palavra. Permanecerão fiéis ao propósito. Nós temos um voto com Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós estamos aqui numa campanha de oração, numa jornada de oração, dizendo para Deus: Senhor, eles são seus. Eles foram gerados para servir ao seu propósito. Eles foram gerados para cumprir a tua vontade. Eles foram gerados no teu coração antes de serem gerados em nosso ventre. E eles viverão o teu propósito, eles viverão a tua vontade, eles viverão tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Eles não serão influenciados, eles não serão contaminados com a comida da Babilônia, com a cultura do Egito. Não, eles permanecerão fiéis, não importa onde eles estarão inseridos. Nós vamos aprender a orar pelos nossos filhos, para que eles sejam referências, para que eles sejam influência, para que eles levem a presença de Deus, para que eles levem o costume dos crentes, por assim dizer, né? Para que no lugar onde eles estejam, eles sejam sal e luz. Para que eles contaminem e não sejam contaminados. Para que eles influenciem e não sejam influenciados. Então hoje, no 5º dia de jornada, mães que oram pelos seus filhos, hoje, que o nosso tema é vida escolar e as influências que sofrem na escola, e eu aqui ampliei esse tema para a vida escolar, para a vida acadêmica, para a vida ministerial, para a vida, no profissional, e as influências que eles sofrem nesses ambientes. Nós iremos orar a Deus, e você vai aí anotar no seu caderninho, você vai anotar aí no seu caderninho, para que no ambiente onde os seus filhos estão inseridos, eles sejam as referências, eles sejam os influenciadores. Mas lembra, toda oração ela vem acompanhada de uma ação. Tudo vai depender da base que o seu filho tem, daquilo que você ensinou. Se você não ensina a palavra, se você não dá uma base espiritual para o seu filho, é lógico que quando ele chegar na escola e qualquer amiguinho que disser qualquer asneira, qualquer amiguinho que disser nós viemos do macaco, aquela coisa toda, ele vai acreditar, porque ele não tem uma base espiritual. Você não ensinou a palavra para ele. Agora, se você faz a sua parte, se você ensina a palavra de Deus para ele, se você dá uma base para ele,
ele vai chegar na escola. E quando alguém disser qualquer coisa que confronte a palavra de Deus, ele vai dizer como Daniel: eu propus no meu coração não me contaminar. Eu vou permanecer fiel. Eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Eu vou viver aquilo que Deus me chamou para eu ser, para eu viver. Eu não vou abrir mão da palavra de Deus. Eu não vou abrir mão dos princípios. Eu não vou abrir mão do propósito para viver algo porque alguém está dizendo que isso, que aquilo. Mas para isso você precisa dar uma base para o seu filho. Você precisa dar uma base para o seu filho, para que quando ele estiver inserido nessa vida escolar, nessa vida acadêmica de faculdade, ele possa permanecer fiel à palavra de Deus. Então hoje nós estamos aqui, né, no 5º dia. Amanhã é o 6º dia e nós estaremos aqui aprendendo a orar pelos nossos filhos. Hoje você vai orar assim. E eu quero te dar uma estratégia de oração, ação e não palavras. Você que tem um filho que está afastado do evangelho, um filho que está no homossexualismo, né? Filho ou filha que está afastado do evangelho, que está no homossexualismo, um filho que você esteja vivendo uma guerra, uma batalha espiritual. Eu quero te dar uma estratégia aqui. Eu sei que você já tem orado pelo seu filho, né? E possivelmente você ora ali no seu quarto, no seu momento de oração, no seu momento de intercessão ou no ambiente que você tem ali disponível para orar. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você vai orar no lugar que esse filho dorme. Se esse filho ele tem um quarto só para ele, você vai começar a orar pelo seu filho dentro desse quarto. Você vai começar a determinar que esse território pertence a Deus e não pertence a Satanás. Você não pode deixar o diabo ganhar território dentro da tua casa. Você vai entrar nesse quarto do seu filho. Você vai orar por ele lá, naquele quarto. Ticiane, nós dormimos no mesmo quarto, mas ele tem uma cama só para ele. Então você vai orar nessa cama pelo seu filho. Não, ele dorme na sala. Então se ele dorme no sofá, se ele fica esse é o ambiente dele, você vai lá, mas você vai orar no lugar do seu filho, onde ele fica, onde ele passa a maior parte do tempo, onde é o território dele. É lá que você vai orar. E você vai tomar esse território. Esse território vai ser seu, teu lugar de oração. E ali você vai orar dentro da necessidade do seu filho. E ali também você vai liberar a palavra profética na vida do seu filho. Você vai profetizar acerca do seu ministério, vai profetizar acerca do seu futuro, acerca do seu casamento. Você vai profetizar acerca da família do teu filho. Você vai clamar, você vai pedir para que o Senhor sopre um vento de espírito de vida ali naquele ambiente. Amém? E amanhã nós estamos aqui de volta falando do nosso 6º dia da nossa jornada de 30 dias. A jornada aqui de live são 30 dias, mas não serão só 30 dias que você vai orar pelo seu filho. Você vai continuar intercedendo pelo seu filho e Deus ele vai começar a te revelar aonde você precisa orar, onde você precisa buscar, né? Qual a estratégia que o Senhor vai te dar. Deus vai começar a te revelar. Vai começar a te revelar acerca de amizade. Vai começar a te revelar acerca da legalidade. Deus vai começar a te revelar onde estão as brechas. Então você vai continuar aqui nessa jornada. Você vai completar essa jornada de 30 dias. Mas depois você vai continuar orando pelo seu filho. E Deus vai te dar a estratégia para você alcançar em oração. Se seu filho já não mora mais com você, Tiziane, meu filho é casado. Meu filho já não mora mais comigo. Eu não tenho como orar no ambiente dele. Você vai pedir a Deus uma estratégia de oração para orar de forma direcionada dentro da necessidade que seu filho tem. Amém, minhas queridas? Então amanhã nós voltamos. Beijo no coração de vocês.